Começou, Marco. Mais um episódio, Paulo. Mais um episódio, mais uma segunda-feira. Uma segunda-feira sombria, Marco. Hoje é dia de vampiro. Eu não sei fazer isso. eu tava vendo até um dia dar. Excelente. Ai, Paulo. Eu tava até ouvindo hoje, que eu ainda tô naquele ritmo carnaval, acabou de passar o carnaval, eu tava ouvindo Vampira de Alceu Valença. Excelente, excelente. Vou colocar o link no final do episódio, na descrição, pra quem quiser ouvir. Muito bom, que já é essa mesclagem de um assunto pra outro, entendeu? Exatamente. Então vamos. Pô, a gente podia fazer uma pequena playlist em homenagem a esse episódio. Vai ter a Vampira de Alceu Valença, vai ter o Vampiro Doidão de Raul Seixas. Vampiro Doidão clássico também. Esse de Alceu eu ouvi no carnaval agora. Era assim: naquele alvoroço, mordeu meu pescoço, parece mentira. Aquele beijo foi um beijo de vampira. É bom demais, né? Esquece. Bom demais. Gente, a gente começou o episódio já saindo totalmente do trilho, entendeu? Eu não faço ideia onde isso vai parar. Não estamos saindo, a gente tá entrando. A gente tava saindo do carnaval. Porque quem ouviu o último episódio viu que eu terminei o episódio querendo mais. É verdade. Todo mundo viu isso, Marco. Eu queria mais. Eu Tinha acho tanta história pra contar que eu vou ter que guardar pro ano que vem. Eu acho que eu tava tão mal, assim, da garganta, que tu compensou sendo duas pessoas num episódio só. Tava tu e teus divertidamente. Oxi. Eu, Patinho, e eu, Capivara, do outro lado aqui conversando. Exatamente. Paulo, e hoje o episódio é mais sombrio. É pra dar aquele medo, aquela relaxada pra quem tá em casa de ressaca ali após aquela semana de carnaval, que é só ouvir um podcastzinho. Exato. A gente vai falar hoje sobre o mito vampiresco na sociedade. O mito vampiresco. É um dos meus temas, assim, favoritos desse mundo do terror. Eu gosto muito desse terror clássico. Vampiros, lobisomens, zumbis e, sabe, coisas assim bem clássicas do imaginário popular. Sim. Eu gosto também, mas não tanto feito você, eu acho. Que eu tenho um pouco de medo. Como assim, Marco? Eu não gosto de monstro, eu tenho medo. Eu filme de terror, eu fico com medo. Porra, Marco. Vampiro bom pra mim é Edward Cullen. Entendi. Você tá ligado que ele tem 118 anos e se apaixona por uma menina de 16, né? A gente não precisa entrar nessa merda. É que nem o Caetano Veloso tem coisas sobre as quais a gente não fala. 100%. Nossa, o Caetano Veloso é o Edward Cullen. Não. Porra, imagina lá o Edward Cullen cantando E agora vem dizer. Não, qual é? Isso é outra música. Morena, ele ia cantar Morena. Eu queria cantar Leãozinho, cantei Morena, do nada. Esquece, galera. Minha mente tá totalmente maluca. É o carnaval ainda. Paulo, você pode gostar de vampiro, mas eu não sei se o pessoal já percebeu que tu é mais o Jacob, né? Tu é mais fortinho, tem a cachorro, a ursa, tu gosta de ficar no meio do mato. Exatamente. E eu tenho esse cabelo volumoso pra cima que dá mais a vibe Edward Cullen. Gente, é verdade. É porque vocês não conseguem ver o Marco agora como eu tô vendo. Mas ele tá com o cabelinho do Edward Cullen, verdade. E é raro, porque o Marco normalmente ele dá aquela pelada no cabelo, assim, fica bem curtinho. Mas agora ele tá a caráter, entendeu? Realmente, Marco, eu acho que no mundo de Crepúsculo eu seria o cara que tiraria minha camisa despreocupadamente, amarraria no tornozelo e sairia por aí, pelado de lobo, com os meus parças. Exatamente. E eu seria a pessoa antissocial que brilha debaixo do sol. Exatamente. Ou que fica estranhamente assistindo a outra pessoa dormir. Total, né? Fica só melhor. Psicopata. Paulo, você disse que fez uma pesquisa assim mais sobre vampiros ali. Aquele comecinho, eu trouxe mais vampiros sobre o qual falar. Então eu acho que você deve começar esse episódio aí. Perfeitamente, Marco, perfeitamente. Eu posso aqui trazer o aspecto um pouco mais... a mitologia dos vampiros, né? Eu pensei em voltar muito atrás e dei uma olhada sobre os mitos do leste europeu, sudeste europeu, até parte assim da Rússia. Eu olhei, eu
vou fazer um aparato muito rápido disso. Tipo assim, sempre existem em várias mitologias diferentes e ninguém sabe exatamente onde isso começa. A ideia de que existem demônios ou criaturas que se alimentam de sangue, por exemplo, ou de alguma coisa relacionada aos vivos. E, bom, eles são criaturas que vão atrás dos vivos, por algum motivo, se alimentar de alguma coisa. Tipo assim, esse é o aspecto mais básico de todas essas lendas. E aí, tipo assim, de onde eles vêm, como eles se comportam, ou como essas criaturas nascem, vão mudando, assim, de acordo com as mitologias, sabe? E aí, o que eu fiz? Fazer como eles vêm, de onde eles se alimentam, como eles se comportam. Sexta-feira, no Globo Repórter. Total. E aí, cara, então, tipo, por exemplo, na tradição eslávica e na tradição chinesa, uma das formas de se criar um vampiro é se quando você é uma pessoa viva, tipo assim, você tá vivendo sua vida normal, e um cachorro ou um gato pular por cima de você, existe a chance depois de você morrer de virar um vampiro. Porque o cachorro pulou por cima de mim? Aham. Exatamente. Tu tá lascado. Ou um gato. Total, né? Tu tá lascado, porque a ursa gosta de pular. Exatamente. No folclore russo, por exemplo, se você se revoltar contra a igreja ortodoxa católica, existe a chance de você voltar como vampiro. Isso explica a longevidade do João Paulo II. Exatamente. Total. Continua vivo até hoje. Exatamente. Tipo Elvis. Exatamente. Junto com o Elvis numa ilha paradisíaca no Caribe. Mas acho que... Aí, pegando esse aparato todo de lendas que já existiam nessas regiões todas, eu acho que o que trouxe pro imaginário popular, antes dos livros que foram escritos ali na época do Bram Stoker e tal, o que inspirou esses caras a escreverem esses livros sobre vampiros. Tipo assim, eu fiquei procurando sobre isso. E eu achei um artigo muito interessante sobre o surto... o primeiro surto de vampiros, tipo assim, o primeiro pânico sobre vampiros que existiu na história moderna, na Europa, assim, sabe? Que foi basicamente o século XVIII. O século XVIII teve vários surtos diferentes sobre vampiros e todos eles ocasionados por uma coisa relativamente simples, que envolve planejamento urbano. Oxente. É. Esqueceram de separar um bairro para eles. Quase isso. Todas essas histórias vão ter uma coisa em comum. A localização de cemitérios. Todas elas vão ter esse problema em comum. Entende? Eu vou começar falando sobre isso. E aí depois eu vou contando as pequenas histórias que tiveram. E todas elas vão brincar um pouco com isso. E como, resolvendo esse problema dos cemitérios, meio que acabou com o surto também. Sabe? Até a própria Igreja Católica se posicionou no final. Mas eu vou chegar lá. Basicamente a ideia você tinha cemitérios que eram naqueles terrenos das igrejas, certo? Certo. Então, no começo, quando existiam poucas pessoas, você enterrava as pessoas lá e era isso, certo? Tipo, você tava ali e todo mundo quer ficar perto dos seus parentes para prestar homenagens e coisas assim. A própria igreja tira algumas taxas por enterrar as pessoas no próprio terreno dela, pouco perto da igreja, né? E, eventualmente, a cidade cresce e você precisa de mais espaço. O que acontece? Ao invés de enterrar 7 palmos abaixo da terra, você enterra um pouco mais raso, né? Em cima da galera que já tava ali enterrada. A menos que você fosse pobre. Se você fosse pobre, você tirava o corpo do pobre e jogava numa vala, junto com os outros pobres, e depois enterrava tudo. Mas enfim. Tá. Nesse início do século XVIII, começou a aparecer muitas cidades com vários problemas diferentes, como, por exemplo, o cheiro do cemitério começava a incomodar tanto que as pessoas que estavam na igreja durante as missas começavam a ficar distraídas com o cheiro de podridão, porque já estava ficando muito raso. Então bastava uma chuva um pouco mais forte, bastava um cachorro começar a escavar coisas e desenterrar as pessoas, sabe? Tipo assim, porque cachorro faz isso. E isso começou a entrar no imaginário das pessoas, Marco. Tipo assim, sabe? Além do fato, tipo, de os graveyards, os próprios cemitérios das igrejas começarem a ter aquele cheiro forte de decomposição. E isso começa a afetar um pouco a sua cabeça. Você começa a ficar intoxicado com aquilo, sabe? Vamos lá. E vamos para as histórias. E aí, começa o primeiro surto, 1721. Um cara chamado Thomas Lewis avisou sobre esse problema de enterrar as pessoas próximo das igrejas, né? E aí, quase na mesma época, em 1725,
o primeiro surto de todos foi registrado, que foi numa vila sérbia, em que um cara chamado Petar Blagojevic, provavelmente, Blagojevic. Nome de vampiro. Nome de vampiro. Porque é o nome da galera na Sérvia, né? Todo sérvio tem nome de vampiro. Total. Vamos ser sinceros. As pessoas relataram que ele tinha morrido 10 semanas antes. E ele simplesmente voltou dos mortos atrás das pessoas. Aí, tipo, o primeiro relato que eu separei aqui foi da esposa dele, que falou que ele bateu na porta. Imagina, o cara morreu 10 semanas atrás. Ele bateu na porta dela, pedindo os sapatos dele. E depois tentou estrangular ela, tá ligado? Eu achei interessante a ordem. Sapatos, por favor, aí. Ah! Sabe? Tipo o Bilbo atrás do anel. Ah! Sabe? Como é que tu me enterra sem sapato, pô? Descalço. O Blagojevic continuou vivo por 9 noites, atacando 9 pessoas. E pra cada vítima, ele simplesmente foi basicamente... Ele atacou elas. Não, ele atacou elas e elas morreram, tipo, 24 horas depois com uma doença misteriosa, tá ligado? Entendi. Isso é gonorreia. Exatamente. E aí o cara que fez o report disso, que chama Frombaldo, ou Frombaldo, se você quiser traduzir, diagnosticou esse caso como um caso de vampire, que é a palavra sérvia para retornado dos mortos. Essa é a primeira vez que vampire aparece em um registro oficial, assim, na Europa. Obviamente a palavra já existia, mas foi a primeira vez que um registro de um governo, um registro de alguém investigando, é a primeira vez que essa palavra aparece num documento oficial. Tá. Entendeu? E aí, 1731, alguns anos mais tarde, eu não lembro onde foi esse caso, mas também foi no leste europeu. Um cirurgião investigou algumas mortes causadas por um vampiro, se não me falha a memória, ele era armeno, chamado Arnold Paoli. E é um cara também que, tipo assim... essa história é muito engraçada, pô. O cara, quando era mais jovem, esse Arnold, tinha alegado que ele tinha sido mordido por um vampiro, mas ele conseguiu se curar da mordida comendo terra do local onde esse vampiro morreu e passando mais alguma coisa na ferida. E aí, beleza, né? Ele viveu a vida dele normal. Ele devia ter morrido de outra coisa. Ele caiu de uma carroça e quebrou o pescoço. E aí as pessoas falaram que ele eventualmente voltou. Sabe? Tipo assim, o cara tá vivo, o cara voltou, o cara tá indo atrás das pessoas, tá matando as pessoas. E começa uma série de surtos de pessoas desaparecendo, morrendo. E quando foram olhar o local onde esse Arnold estava enterrado, abriram o caixão e aí ele tava lá. Só que com uma aparência muito vívida, assim, sabe? Parecia, ele tava com sangue fresco saindo dos lábios, dos ouvidos e do nariz. Ixi, Maria. Mas ele tava com uma aparência muito vívida, assim, sabe? Parecia que ele tava, tipo, vivo. E aí a galera pegou uma estaca e colocou no peito dele. E aí relatos dizem que, tipo assim, ele sentiu uma dor excruciante e aí ele, de fato, morreu. Foi assim que esse vampiro foi eliminado. Nossa senhora. Bizarro, né? E aí... Esse fenômeno foi passado, assim, pelo folclore e imaginário popular, e obviamente as pessoas foram escrevendo cada vez mais sobre isso. Mas isso levou o Vaticano, em 1746, a ter que escrever um documento oficial falando que vampiros não são reais. E escrevendo, tipo assim, o porquê que a forma como a gente lida com cemitérios tá causando esse pavor todo na população. Como eu te falei, tipo assim, enchentes ou qualquer chuva um pouquinho mais forte começa a mostrar os corpos que estão enterrados muito rasos no cemitério, alguns em estágios avançados de decomposição, e aí existem algumas lendas de vampiros que as pessoas já estão em estágios avançadíssimos, ou só ossos, assim, sabe? E, obviamente, pessoas enterradas mais raso ainda estão com uma aparência muito vívida, muito, sabe? Muito nova ainda, acabou de ser enterrado. Entendi. E, enfim, isso mexe um pouco com a cabeça das pessoas, né? Mexe. Isso causou uma série de movimentos na Europa para reforma de cemitérios. Na França, por exemplo, começou-se a ter aquele costume de enterrar as pessoas nas catacumbas,
né? Dentro da igreja, ou no fundo da igreja, assim, tipo, no subterrâneo. Porque, bom, imagina, Paris. Paris não tem espaço, mesmo naquela época já não tinha muito espaço para enterrar dentro de Paris. Então a criação de cemitérios fora do espaço urbano e a criação de catacumbas foi causado por todo esse surto da volta de mortos na Europa durante o século XVIII. Entendi. E as coisas estavam indo muito ali pro leste europeu, né? Que é conhecido por ter vampiro. Exatamente. O que é estranho. Eu não iria pro leste europeu. Não, mas teve algumas histórias também mais pra próxima, assim, tipo... Mas depois, né? Não, mas viajaram. É tudo... Eu entendi onde você quer chegar, Marco. Tipo, eles começam, todo mundo é por ali. Aí daqui a pouco vai seguindo. Aí não, só que ele, tipo, a próxima história que tu vai trazer não é no Peru. Aposto, entendeu? Ela vai pela Europa e vai se expandindo. Me soa muito assim. No Peru é o episódio de alienígenas e tá lá o chupacabra. Tá ali, ó. Já foi abordado em episódios anteriores. Será que o chupacabra é uma espécie de vampiro? Tava no artigo de Wikipédia. Ele tava lá. Pode ser. Pode ser. Só que em vez de chupar humano, ele chupa cabra. Exatamente. Isso mostra a superioridade ética do povo latino-americano. Exatamente. Até os vampiros lá respeitam isso. Exatamente. Bom, e esse surto, sobre o surto foi isso. E aí, essas primeiras lendas e esses primeiros atributos envolvem coisas que a gente não tá tão acostumado a ver na aparência popular dos vampiros, assim. Por exemplo, esses primeiros vampiros, eles não têm a ideia de que eles necessariamente nascem depois de ser mordido por outro vampiro. Alguns sim, mas, tipo assim, em todo esse imaginário, às vezes são só, tipo assim, pessoas retornadas porque eram maus, porque eram suicidas ou porque eram bruxas, tá ligado? Tem um pouco esse aspecto... Hoje em dia, a cultura popular você é um vampiro porque você foi transformado por outro vampiro, certo? E aí, tipo assim, nessas lendas no geral não tem só essa hipótese, tem algumas outras assim também. A ideia de você também ter... né? Porque tem que ter um primeiro vampiro, né? Se tu só pode virar vampiro, se for transformado por um vampiro, tem que ter um primeiro vampiro. Um Adão e Eva do vampiro. Exatamente. E aí, tipo assim... O Vampadão e a Vampeva. As presas não eram um atributo que eles tinham, igual como a gente tem na cultura popular hoje em dia. E eles tinham aquela ideia de, tipo assim, o cabelo, as unhas, tipo assim, eram um pouco maiores do que o normal, tipo assim, como se as pessoas tivessem crescido mais unha e mais cabelo, sabe? É aquele negócio. Sabe? Mas porque cadáver, né? Cadáver, exato. Continua... Aquela ideia bem de cadáver mesmo. Entendi. Cabelo e unha nunca para de crescer. Na verdade é que a carne começou a diminuir. Não é nem que a unha tá crescendo tanto assim. E aí, tipo assim, tem algumas culturas, por exemplo, no folclore albanês, o Danfir, que é o vampiro deles, por exemplo, é uma criatura híbrida de duas outras criaturas mitológicas, que também são, tipo assim, meio que vampiros também. Mas o vampiro, o Danfir deles é um híbrido de um bicho chamado Carcansol, eu acho, que é um licantropo. É basicamente meio que um... é um lobisomem. É tipo assim, é como se fosse tipo um lobisomem, sim. Tá. Que vem da mitologia grega, whatever, com um Lugat, ou Liogat, que também é um tipo de falso lobo, mas é mais... É uma vibe muito mais Nosferatu, é uma criatura que parece tipo um Nosferatu, tipo assim, uma gérrima com ossos e coisas longas, assim, sabe? Danfir é basicamente uma criatura híbrida entre essas duas coisas, tá ligado? Entendi. É uma mistura do Jacob com Alexandre de Moraes. Exatamente. Por favor, não processe a gente, Alexandre de Moraes. Não, ele não vai fazer isso, né? Ele sabe que a gente tá brincando. Exatamente. A gente tá do lado dele. Perfeito. E sobre a parte desse pânico foi isso que eu tinha trazido. E aí, bicho, é muito doido, né? Porque a gente acha que essas coisas só podem acontecer no século XVIII. Mas pânico generalizado na população é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Do nada, a gente pode... Obviamente não tá falando sobre vampiros aqui, mas pode ser. Mas eu acho muito essa ideia acho muito doida essa ideia de... Algo pode gerar pânico em um número muito grande de pessoas
e isso começar a gerar uma história que não tá lá. Entende? Entendi. Tipo, as eleições foram fraudadas. Tipo isso. Tipo... Eu tô ácido, desculpa. Hoje eu vim venenoso, desculpa, foi mal. Tipo um pânico, por exemplo. Não vou dizer qual cidade, mas... a cidade X está ficando mais perigosa. Temos que aumentar a segurança pública porque tá tudo muito perigoso. É tudo mais perigoso. Vai ver as estatísticas em questão da cidade. É talvez o momento menos violento da cidade dos últimos 52 anos. Não vou dizer qual cidade. Mas... posso morar nela ou não. Mas... assim, as pessoas estão falando assim... tá muito mais perigoso. Tá mesmo. Vamos, assim... você tá comedido hoje, Sabe? Todo mundo sabe de que você tá falando de Lisboa, a gente sabe, todo mundo sabe disso. Tu tá comedido hoje, não sei o que tá acontecendo, quem veio venenoso hoje fui eu. Acho que eu tô como sempre, Marco. Acho que a diferença é só tu que tá mais polarizado hoje. Mas eu tô sempre, eu tô como eu tô sempre. Sei. Mas sim, eu tô falando de Lisboa. Mas eu vi... Lisboa tá muito perigosa. Aí, tipo assim, porra, eu fui ver os dados, né? Porque, porra, eu não me convenço com papo de político, né? Vamos lá. Abraços aí pros políticos, vão todos tomar no cu. E aí, eu fui ver as estatísticas, né? Porra, tá ficando mais perigosa? A cidade que eu tô morando tá ficando mais perigosa? Talvez por causa de mim, mas, enfim. E aí, fui ver as estatísticas. Porra... os crimes violentos estão nos menores dos últimos, tipo assim, 30, 40 anos. Os crimes não violentos também. E de onde é que estão tirando isso, pô? Aí tá começando a se criar... tá se criando um imaginário popular de que está ficando mais perigoso. E existem crimes violentos, mas eles continuam sendo poucos, sabe? Mas tá se criando uma mídia em cima disso de que as pessoas estão se sentindo mais inseguras, pô. E é bizarro. É tipo o vampiro moderno, assim, sabe? Tipo assim, nossa, violência! Tomem aqui! Sim. Sabe? Galera, vamos lá, né? Pelo amor de Deus. Exato. Muito boa. Crítica social aqui no meio dos vampiros. Não podia faltar. Nunca. Esse podcast não se ausenta das discussões difíceis. Exatamente. Mas ainda da parte histórica, vou trazer aqui, que eu acho que já vai conectar um pouco com a parte que a gente vai falar aqui dos vampiros da cultura pop. Mas antes de falar de um vampiro da cultura pop, vou trazer um histórico pop, que é o Vlad III, ou Vlad Empalador. Não vou falar muito sobre ele, porque é tipo assim... ele é o cara de onde se tirou o nome Drácula. Beleza? Certo. Vlad III foi um governante do condado de Valáquia. E ele era conhecido por ser muito, muito, muito cruel. Ele era conhecido Vlad Empalador porque empalar era a forma favorita dele de matar os inimigos. Eu tenho que fazer uma pequena ressalva aqui, porque muitas coisas que vocês vão ler sobre o Vlad Empalador são também um pouco de exageros e um pouco de sensacionalismo, porque, primeiro, essas duas coisas vendem muito. Tudo que as pessoas escreviam nessa época, imagina, a imprensa estava nascendo ali. Você queria vender muitas cópias de alguma coisa. Você gerava um certo sensacionalismo e um certo exagero. Não é mentira que ele era muito cruel, mas o ponto é, o quão cruel a gente não sabe dizer, porque, tipo assim, boa parte da história sobre ele é contada pelos saxões. E os saxões já é o nosso lado aqui da Europa, né? A galera queria vender material. Então, tipo assim, o cara era realmente cruel, mas, tipo, o nível de crueldade dele é, tipo assim, tudo que o cara fazia era cruel. O cara era um governante cruel, o cara na guerra era cruel, o cara foi preso, ele era tão cruel que ele pegava os ratos e empalava os ratos na cara, sabe? Ele era realmente cruel, mas, tipo assim, até que ponto eu não sei te dizer. Vamos lá. Mas sobre ele. Vlad III, ele é o filho legítimo do Vlad II, mas o Vlad II é basicamente o filho ilegítimo de um governante, se não me falha a memória, da região da Macedônia. E qual é o lance? O nome Draco dessa família vem porque o pai pertencia à Ordem do Dragão, que é uma ordem criada por uma galera do povo otomano que queria transformar alguns condados como a porta de entrada do povo otomano para a Europa. Entende? Então, a Ordem do Dragão era uma ordem organizada para militarmente conquistar a Europa. E aí a Ordem do Dragão, a Draco, acabou virando o sobrenome de alguns desses integrantes. E o Vlad II, que era o pai do cara,
era conhecido como Vlad Draco. E aí o Vlad III, ele assinava muitas vezes como Draculia. Ele era, tipo assim, o filho do Draco. Filho da Ordem do Dragão também. E aí é aí que vem esse nome. E aí ele era muito cruel, etc, etc. Tem o lance de ele ter governado 3 vezes o condado de Valáquia, porque, bom, a galera invadia, ele lutava contra os saxões, ele lutava contra... deixa eu ver aqui. Ele lutava contra as forças do Império Otomano, contra os húngaros e contra rivais internos. Então ele tava sempre em luta. E ele governou 3 vezes a Valáquia. E, tipo assim, pro povo, foi uma parada bizarra. Porque quando o pai dele foi morto, ele era ainda... como é que se fala? Tipo em Game of Thrones, quando um cara governa um lugar e os filhos dele são criados por outra galera pra manter a paz. Refém. Ele era refém ali. Ele era refém. Prisioneiro. Exato. É tipo... Como Ele é criado ali. Exato. Vocês sabem que eu tô falando lá do Game of Thrones, né, galera? Eu esqueci lá exatamente qual é o nome do personagem, mas o cara que foi criado pelo Ned Stark lá, o dos afogados. O Theon Greyjoy. Exato. O Vlad III foi criado como se fosse o Theon Greyjoy por outro cara, e o pai dele tava lá na Valáquia. Quando o pai dele morre e ele volta, a galera acha ele muito parecido com o pai. Como se o pai nunca tivesse morrido, tá ligado? E aí, tipo assim, caraca, ele é o imortal! Entendeu? E aí começa um pouco também essa parte um pouco mística do negócio. Enfim. Isso inspirou claramente, lá na frente, o Bram Stoker a escrever Drácula, que se passa na Transilvânia, justamente de onde o Vlad III era. Entendeu? Entendi. Inclusive, fico aqui a sugestão de alguns filmes. Eu vou, durante o episódio, um deles é o filme Drácula com Orlando Bloom. Pra quem gosta de açãozão assim, não é nada... Não é o Orlando Bloom, mas mano. É legal. É o Orlando Bloom, não? Não é o Orlando Bloom, é o ator que parece o Orlando Bloom. Todo mundo acha que é Drácula, a história não contada. Mano, esse filme é muito ruim, mas eu adoro ele. Exato, exatamente. Filme de ação, é de quem gosta de Transformers, entendeu? Gente, Luke Evans, caramba, ele é esquisito. Mano, ele não parece, mas ele parece. Vou te dizer, ele é o cara que no Senhor dos Anéis é o bardo, é o cara que mata o dragão com a flecha. Se não me falha a memória, é ele. É o fake Orlando Bloom. Entendi. Ele parece um Orlando Bloom de baixo orçamento. Parece mesmo. Exatamente. Luke Evans. É Me perdoe, Orlando Bloom. É legal esse filme, é legal. E Luke Evans também. Ele não fala português, né? I'm sorry. Adorei que tu trouxe esse filme. Eu pensei em trazer, mas eu falei assim, não vou trazer esse filme, ele é muito ruim, pô. É muito ruim. Mas tem aquele filme ruim que é bom? Ruim. Tá ligado? Nossa. Mas vale muito a pena. Você assistiu umas 2, 3 vezes esse filme. Gente, se você... Obrigado, Marco. Eu te dou um abraço. Ai, excelente, velho. Nossa, graças a Deus tem alguém. Ai, nossa. Eu gente, assistam por sua conta e risco. Eu adoro alguns filmes ruins, assim, eu não vou mentir. É bom, ele só é clichêzão, é só isso. Ele fica naquele... É um bom filme médio. É um... Ok. Tipo assim, tu tem que escolher um filme pra ver essa semana, tu não vai escolher ele, não. Mas tipo, tô sem fazer nada, quarta-feira. Pronto. Vai passar ele? Bota ele, pô. Total. Faz uma pipoquinha e assiste, é de boa. Vai passar no temperatura máxima. É a cara do filme que passa no temperatura máxima. Exatamente. Ai, gente, é sensacional. Marco. Oi. Eu acho que você pode trazer agora que eu já trouxe uma figura popular daí do mundo vampírico. Eu acho que a gente já pode trazer a segunda parte do programa, que são os vampiros do mundo popular. Vampiros. E tem vampiros de todo jeito, Paulo. Tem vampiros que, assim, por ser algo que não tem muita informação, sabe, assim... O vampiro tem que ser assim, assado. Existem coisas que foram construídas ao longo do tempo. Então tem vampiros diferentes entre um e outro. É verdade. E eu queria trazer alguns vampiros aqui pra gente comentar sobre eles. Eu vou pular, inclusive, Drácula. Porque já trouxemos Drácula aqui antes. Exatamente. Nos vilões aleatórios. Exatamente. Todo mundo sabe. Um expatriado tentando fazer a vida em Londres e claramente sendo atrapalhado por xenofóbicos. Xenófobos. Então... Xenófobos.
Pardon, meu português, não hablo. A galera tava usando aqueles, sabe, aquelas cartolas. Quando o Drácula chegou, eram as cartolas vermelhas escrito Make London Great Again. Make London Great Again, exatamente. Tá lá no livro, que eu li, tá lá escrito isso. Paulo, e eu queria fazer uma espécie de tier list. Eu não consegui organizar muito bem direito assim, mas a gente vai conseguir improvisar à medida que a gente vai evoluindo aqui. Totalmente. Porque, afinal, todos os outros programas anteriores foram 100% planejados. Paulo, eu queria saber vampiros, e você vai dizer se eles são vampiros top ou não top. Vou manter a mesma Gostei. A mesma coisa que a gente fez com o Village. Tá bem, binário e não binário, beleza. Não, desculpa, binário. Top ou não top? Top ou não top. Vamos começar com o já mencionado brilha no escuro Edward Cullen. Olha, vou falar aqui que eu não tiro a cartola pro cara que se apaixona por uma menina de 16 anos. Não top. Muito bem, tá bom. Tudo bem. No entanto, gosto de poder brilhar no sol e não ser queimado. Ah, mas ela é muito madura pra idade dela. Cala a boca, Edward. Não, tudo bem. Cara. Vamos esquecer essa parte. Eu tava falando dos poderes de vampiro dele, não das taras como vamos separar a pessoa da pessoa. Entendeu? Da pessoa. Tá bom. Você para. Tá. Os poderes do Edward Cullen. Eu gosto daquele universo dali. Ser um vampiro naquele universo, pra mim, é um dos melhores tipos de vampiro que pode ser. É um vampiro meio X-Men, né? Todos eles têm um super poderzinho, assim. Exato. Eu gosto meio classe da ideia. média alta, né? Tipo, eles tomam sangue de doado, né? É um negócio meio classe média, assim. Eles não vão caçar gente. Não, o Edward Cullen, ele e a família dele são vegetarianos, né? Eles são vegetarianos. Não são vegetarianos, né? Porque eles... Calma, no mundo dos vampiros, se você não come seres humanos, você é vegetariano, entendeu? Acho que como comida processada. Eles comem mais comida processada. Não, ao contrário, pô. Não, pô, eles tomam sangue, pô. Os seres humanos, vamos lá. Os seres humanos comem animais, no geral. Certo? Certo. E os vampiros consomem sangue humano, certo? Certo. Se você comer direto o sangue do animal, você tá comendo comida menos processada. É o contrário. Eu tava pensando que eles faziam mais um... Tipo assim, eles iam no Hemop e pegavam 2 bolsas de sangue. Entendi. Não, eles fazem isso não. Ah, não? Não. Eu sempre imaginei que eles discutiam assim, tipo assim, olha, a gente vai comer hoje não sei o que com sangue a mais, que combina mais, harmoniza melhor com... Não. Eu por acaso, eu zoo Crepúsculo e toda a saga, mas eu li todos os livros. Eu não consegui ler. Eu li tentei todos, ler, mas não consegui, não. todos. Não me pegou muito, não. E meu favorito foi o Eclipse, achei legal. Mas os outros, assim, foi legal o suficiente pra eu ler todos, né? O final foi meio broxante pra mim, mas tudo bem. Whatever. A gente faz um episódio sobre Crepúsculo outro dia. Que tem aquele bebê que parece um Goonie, tá ligado? Nossa. Parece um Goonie. Bebê no filme. No livro é menos estranho, mas me dá uma agonia também, eu confesso. E qual é o lance? Eu não sei como é que são os vampiros fora ali do mundo dos Cullen, porque eu sei que eles não são necessariamente esse vampiro vegetariano. Eles não chamam atenção, é verdade. E eles têm toda uma organização pra, tipo, não chamar atenção. Se você começa a chamar atenção demais, a organização dos vampiros vai lá e te mata. Essa é a parada, entendeu? Certo. Mas... Tinha um nome, não era? Tinha um nome. Mas eu não lembro mais. E aí o lance é isso. Aí, os vampiros são meio X-Men. E todos eles... Todos não. A maioria tem alguma parada, algum poderzinho. Mas não todos. Entendeu? Entendi. Esse é o lance. Então, ele fica ali não top, é isso? Ele fica ali não top, mas sim. Mas se a gente considerar só os vampiros... questões éticas. Se a gente considerar só os vampiros desse mundo, eu acho... Eu não sei, não me agrada muito, mas é uma questão pessoal minha, por isso que eu falo não top. Mas é tipo assim, é ok. Os vampiros X-Men é ok, vai. Não é meio pessoal tua não, é mais legal mesmo. Mas Não, eu tô falando do universo do geral. Tá. Boa. Uma coisa que eu gosto sobre os vampiros da Stephenie Meyer. É Stephenie Meyer? É, né? Stephenie Meyer? É o nome dela. Os vampiros dela.
mostrando que, pra você ser bilionário, a única hipótese é viver pra sempre. Ou ser herdeiro. Exatamente. Exatamente. É a única hipótese. Muito, muito bom. Vamos para outro. Vamos. Outro vampiro. O vampiro hispânico. O vampiro hispânico? É Armand, de Entrevista de Vampiro, feito por Antônio Bandeiras. É o único exemplar de vampiro hispânico da cultura pop. Deixa eu pensar. Uma classe subrepresentada. Uhum. Uma minoria no mundo dos vampiros. Fica aí a crítica. O vampiro hispânico do Antônio Bandeiras me surpreendeu porque eu não fazia ideia que ele ia aparecer no filme. Achei sensacional. Muito bom, inclusive, eu imagino os vampiros... A entrevista com o vampiro, os vampiros de entrevista com o vampiro, pra mim, é a ideia do vampiro atual. É o que eu imagino com o vampiro, eu imagino aquela vibe ali. Uma galera que tá lá desde 1920 e tá se adaptando ao mundo de hoje, gosta de bailes e festas e luxo, sabe? Toca valsa. Pra mim, na sala dele. Entrevista com o Vampiro é menos sobre vampiro e mais sobre um statement sobre o mundo LGBT. Preciso rever o filme agora com essa visão. Tipo assim, é muito menos sobre vampiro. O fato de eles serem vampiros é totalmente diferente. O fato de eles gostarem muito uns dos outros é mais importante. Tudo bem. Fica aí a recomendação para quem assistiu e não lembra, nunca viu por esse lado. Parece ser bom. Realmente eu Tu reparou que eles adotaram até uma criança. Tu reparou nesse fato, né? Eles adotam uma criança. Tu reparou no fato que a história é a superação... O Brad Pitt tá contando pro jornalista pra tentar superar o ex dele, que é o Tom Cruise, né? Rapaz, é mesmo. Eu vou reassistir esse filme hoje. É excelente. Hoje. Gente, assista Entrevista com o Vampiro. Muito bom. Muito bom. Paulo, eu queria trazer... Esse aqui é bom. Que é o vampiro anti-vampiro. Gosto. O Blade. Excelente. Minha esposa sempre solta em momentos aleatórios. Em momentos aleatórios, ela solta sempre uma frase desse filme. Que é... Como diria meu pai no dia que ele matou a minha mãe. Se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Blade, o caçador de vampiros. Paulo, se tu precisar de ajuda, tu faz um sinal agora. Abre e fecha a mão 3 vezes na frente da câmera. Talvez qualquer coisa. Não se preocupe, pessoal. Eu não deixarei o Nu morrer. Nem que eu chame outra pessoa para fazer a apresentação comigo. Nem que eu volte retornado, assim, sabe? Infelizmente, as gravações agora são realizadas apenas depois das 8 da noite. Exatamente. Gente, o Paulo teve um pequeno imprevisto, saiu no sol e virou pó. Eu gosto muito de Blade. Blade, pra mim, era um vampiro super-herói. Vampiro super-herói, é verdade. É um mundo pouco explorado. Pouquíssimo explorado. Tentaram explorar com Morbius, mas que não foi essas coisas todas. Nossa, eu nem lembrava deixou disso. A desejar. Nossa. Deixou a desejar. Como que a gente não respondeu? O Armando do Entrevista com o Vampiro, top ou não top? Top. Vampiro top. Top. Blade, top ou não top? Vampiro super-herói top. Gosto. Muito bom. Gosto também. Eu acho que entra A gente fez muita série sobre caçador de vampiro e pouco sobre vampiro caçando vampiro. Exatamente. A gente pode ir aqui, falando de caçadores de vampiros, o famoso Van Helsing. Van Helsing, né? Com o Hugh Jackman, claramente. Com o Hugh Jackman, muito melhor. Porra, muito bom. E também tem a série dele que é boa também, Netflix, mas acaba sendo um pouco repetitiva. Não assisti. Quem é que faz o Van Helsing na série? É uma menina, é a linhagem Van Helsing, entendeu? Não é o Van Helsing, okay. É uma linhagem Van Helsing. E faz sentido, porque realmente o Van Helsing, a história mesmo dele é a linhagem. Entendi. É engraçado, porque no livro do Drácula, o Van Helsing é só um professor universitário que manja de umas paradas e anda com uns alhos no bolso, tá ligado? Tipo, eu imaginei ele sempre um cara meio gordinho, assim, meio, sabe, tipo... A cultura pop transformou o Van Helsing numa linhagem, entendeu? É a linhagem dos Van Helsing. Exato. Entendeu? Que só perde como caçador de vampiro. Os 3 maiores caçadores de vampiro. Blade entra mais como top caçador de vampiro, na verdade, do que top vampiro. Exato. Ele é o Blade. Como vampiro mesmo, ele é ruim.
né? É verdade. A única coisa boa é que ele consegue andar no sol. Olha, Ninguém mais consegue. é verdade. Olha aí, não tinha parado pra pensar sobre isso. Como o vampiro mesmo, ele é não top. Exato. É. Ele não é um bom vampiro. Ele é um bom caçador de vampiro. Ele fica ali empatado com os Van Helsings e com a Buffy. Com a Buffy. Com a Buffy caçadora de verdade. Exatamente. A Buffy também, que foi a crush de todos os meninos nascidos entre 1991 até 1995. Acho que eu tô ali no cut-off date. Eu tô... Sabe quando tu nasce bem bem no dia da mudança de signo? Eu tenho, mas não tenho. É tipo assim, eu tenho, mas eu penso... será que ela só é branca? Tá ligado? Enfim. Não é assim não, entendeu? A Suzana Vieira também é branca e não era o meu caso. Não, mas calma, não é isso que eu tô falando. É tipo assim, será que eu tenho uma crush nela ou será que, tipo assim, eu fui influenciado a achar ela muito gata, tá ligado? Tá, entendi. É esse ponto. Faz sentido. É só isso. Entendi. Justo. Vamos continuar, que os dois é casado, vai dar problema se a gente continuar nesse assunto. Não pra mim. Esse aqui, eu não sei se você já viu, eu arrisquei trazendo aqui. Arrisquei. Opa. Mas se não viu, vai ficar sugestão. Tá bem. Nandor de Laurentiis. Vampiro renomado. Pô, acho que é The Executioner. Nandor de Laurentiis é da série What We Do in the Shadows. E pra quem não assistiu, recomendo muito ver. Eu não assisti a série, eu assisti o filme. São os mesmos atores? Não, What We Do in the Shadows tem filme? What? Tu não assistiu o filme primeiro, Marco? Cala a boca. Gente, eu tava trazendo aqui como também uma recomendação do... não são os mesmos atores, não, mas acho que são os mesmos personagens, inclusive. Gente, seguinte... Não, acho que não, pô. Ó, What We Do in the Shadows é um filme feito pelo Taika Waititi, beleza? A série é também dele, mas eu acho que ele é só produtor. Deixa eu ver aqui, inclusive. Taika Waititi... Tá, tô vendo agora. Eu nunca tinha visto o filme, inclusive. Ele é um dos escritores da série também. O filme é muito bom. Eu só assisti o filme, não assisti a série ainda. A ideia... Cara, o Taika Waititi, ele é neozelandês, né? E, bicho, ele queria fazer um filme sobre vampiro muito assim, meio que câmera na mão, assim, meio documentário, sabe? E, bicho, ele pegou os amigos dele e fez um filme e conseguiu orçamento pra isso, sabe? É brilhante, pô, porque é muito engraçado, pô. É muito, muito engraçado, pô. A galera que filma tá, tipo assim, com coletes de alho pros vampiros não chegarem perto deles, sabe? Tipo assim, um negócio assim. É muito foda, pô. A série é nessa mesma vibe, é uma vibe meio The Office vampiro, tá ligado? O cara vai seguindo atrás e ele vai fazendo um documentário, é a mesma isso. E tem o Nandor de Laurentiis, que é o chefe ali do grupo, que é maravilhoso. O personagem é incrível. E eles estão, tipo... Eles são vampiros de muitos anos, só dando a premissa, assim, básica. Eles estão, acho que é em New Jersey, alguma coisa assim, sei lá, ou Nova York. Tipo, não tá numa cidade grande, ele tá no subúrbio da cidade. E meio que eles já tiveram tempos áureos. E agora eles são muito mais de boa, tá ligado? Assim, eles têm um casarão, mas não fazem muita coisa. Eu acho que eles ainda estão na Nova Zelândia. Tipo assim, pelo menos o filme mostra eles na Nova Zelândia ainda. Em algum lugar lá da Nova Zelândia. Na série é nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos? Ok. A série é nos Estados Unidos, E aí tem uma hora que, sei lá, chega um vampirão de outro canto, assim, né? E aí o cara faz, e aí, o que é que vocês conquistaram? Aí ele olha assim, pô, da rua tal até a rua tal é nosso. E é tipo 2, 3 ruas, assim, tá ligado? Assim, no mapa só. E, tipo, a missão do cara era conquistar a América. Eles vieram pra conquistar a América e, tipo, a gente tem 3 ruas, por enquanto. Muito bom. Nandor de Laurentiis é top, porque eu digo que ele é top. Beleza, eu vou assistir a recomendação pra assistir. Eu vou assistir a série e vou dar minha opinião depois. É muito bom, porque no filme... Cara, nossa, é muito engraçado. Não vou dar spoilers. Eu já ia dando spoilers de coisas do filme. Gente, assistam What We Do in the Shadows. Tanto o filme, que é a minha recomendação, quanto a série, que é a recomendação do Marco. Fica aí já. Vou deixar o link na descrição. Exato. E Paulo, eu queria... Na verdade, a minha parte todinha pra contar os vampiros famosos é porque eu queria muito começar num outro joguinho agora. Posso fazer outro joguinho? Pode mandar outro joguinho. Quem é o vampiro, Paulo? Opa! Quem é o vampiro? Pessoas que parecem vampiros e que me causam suspeita sobre se eles são ou não vampiros na vida real. Eu já sei quem obrigatoriamente tá na nossa lista.
Quem? Vamos dizer que ele já teve a faixa presidencial. Claro! Um clássico! Abraços pro Michelzinho! Michelzinho que desde a primeira temporada não recebia abraço. Exatamente! Michel Temer tem muita cara de vampiro. Já foi, isso aí, já tem aquela entrevista dele que a voz dele fala, sabe? Tu já viu esse vídeo? Já vi. Você fica, vixe Maria. E clássico. Mas eu queria ir pra outros pontos também. Tá bem. E eu queria que você também me ajudasse aí, se você tiver alguém que você acha que... Quem parece vampiro, na minha opinião? O Felca. O Felca parece um vampiro. Não me surpreenderia se o Felca admitisse ser vampiro. Se a gente descobrisse que o vampiro... O Machine Gun Kelly. E acho que a Megan Fox pós o relacionamento com o Machine Gun Kelly. Deixa eu ver aqui o Machine Gun Kelly. Procura a foto de casal deles. Machine Gun Kelly e Megan Fox. Deixa eu ver aqui. É uns vampiros mais Gen Z, assim, né? Mas quando eles tiveram um relacionamento, eles botaram as alianças que se tirasse, arrancava sangue. Eles fizeram alguns rituais de beber sangue, um negócio desse assim, juntos. Eu tenho tanta preguiça dessa galera. Olha, se ele tivesse aqui, Wedding Ring. Se ele estivesse no quadro top ou não top, eu ia colocar não top. Tá, tudo bem. São vampiros não top. A Lady Gaga, que já foi vampira, inclusive como Condessa, em American Horror Story, acho que é a 8ª temporada. Olha aí. Uma baita vampira, vale salientar. Por mim, já seria uma vampira muito boa. Minha esposa, se caso não tivesse já visto no sol. Ela se veste meio mas ela não ela é 100% vampiresca. Ela não consegue ficar muito tempo no sol, porque ela começa a ter umas coisas na pele, ela desmaia. Ela não fica muito tempo no sol. Suspeita, hein, Marco? Ela só gosta de trabalhar à noite. Eu já encontrei cadáveres de animais domésticos ao redor do prédio. Olha aí. Pode ter sido ela. Pode ter sido ela. Eu tenho essa suspeita. Mas aí eu acho que ela me transforma. E aí eu acho que não tem muito problema, não. Entendi. Eu não gostaria de ser vampiro, no entanto, mas... O presidente argentino, Javier Milei. O Javier Milei, ele parece uma criatura vampírica. Ele não parece um vampiro. Ele parece aquele... Não, ele parece um... É porque... vamos lá. Droga. Já assistiu... É que ele não é vampiro crepúsculo. Ele é vampiro Nosferatu. Não. Vou te dizer o que ele parece. As criaturas vampíricas, tem algumas obras que tratam sobre isso. No livro do Drácula tem uma galera assim. Que, tipo assim, tem uma galera que você morde e eles não viram vampiros de verdade. Eles viram, tipo assim, aquele servo que fala assim: mestre, vamos fazer as coisas, mestre. Pega ele, mestre. Sei. Sabe? Sei. O Javier Milei é essa vibe, exatamente. Pegar um humano pro mestre. Sabe? Tipo assim. Exatamente. E o mestre dele seria o Elon Musk. O mestre dele sempre... Ou Joe Rogan, sei lá. E o mestre dele seria 100%. Existem pessoas que, de uma forma muito suspeita, nunca vi durante a luz do dia. E muita gente também nunca viu. Como Sérgio, o editor. Sérgio, o editor. Pode ser um vampiro também. Sérgio pode ser um vampiro. Ninguém sabe. A gente não pode desconsiderar essa opção. É verdade, ali, ó. Entendeu? Inclusive com a relação com o Karim, que já teve essa história de não, é tranquilo dormir em lugar abandonado. Parece uma cilada que um vampiro faria comigo. Parece mesmo. Parece uma cilada. É uma tipo de coisa que um vampiro diria. Quando o Sérgio manda mensagem assim, o episódio tá pronto, você vê a hora, geralmente ele manda 1h15 da manhã. Entendeu? Tem sempre esse ponto. Entendi. Tem sempre esse negócio. Olha, suspeitas. Nunca saberemos. Exato. Não temos confirmação, né, então? Não temos confirmação. Mas o Karim tá desaparecido há uns dias aí. Vou mandar mensagem pra ele agora. Talvez fez só um dia desse. Não tava fazendo, ele pode ter saído desavisado. Exatamente. Eu tenho outras opções aqui, mas pessoas que provavelmente são vampiros. Por exemplo, Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch pode ser um vampiro, que se dedicou às artes. Exato. Tilda Swinton. Muito cara de vampira. Ela tem um tom 100%. De branco que realmente não existe na natureza, né? No sangue. Não existe na natureza. Eu acho. É porque eu já vi na praia, mas seria um bom vampiro o presidente Marcelo Rebelo. Marcelo Rebelo. Eu não acho Marcelo Rebelo. Que ele faria um bom vampiro. Eu não acho.
Eu não acho que ele não tem cara Mas de ele seria vampiro. vegetariano. Ele seria bonzinho. Mas ele tem. Tu acha? Ele passaria com o vampiro, eu acho. E a Rita Lee. A Rita Lee seria uma excelente vampira. A Rita Lee seria uma excelente vampira. Fica aí um abraço, inclusive, ao meu pai. Vou contar uma história que ele morre de vergonha, que minha mãe fica dizendo assim, na minha época... Minha mãe ficava dizendo isso pra ele. Você não... Na minha época, você pegou o violão e cantou Vampiro de... Meu Doce Vampiro de Rita Lee pra mim. Ele morre de vergonha. Isso aqui. Ela, cadê o romance? Aí. Olha aí, pai. Meu pai pode ser um vampiro que também. Fofinhos. Pode ser. Ele vai ficar... Será que ele ainda lembra? Tu tem violão em casa? Ele tem que tocar de novo. É, e ela ficava, meu óculos escuros, pra minhas lágrimas esconder. E ele é bem sério, assim, mano. Quando a gente fala isso, ele fica todo... Tá certo. Tá certo. Não de ter vergonha, mas de tocar Meu Doce Vampiro. E essas são as pessoas que, pra mim, parecem vampiros. Você quer adicionar alguém na lista? É alguém na lista que parece vampiro, assim, do imaginário. Pô, a Tilda Swinton pra mim foi a cereja do bolo, que eu acho que ela realmente que parece vampiro. Deixa eu ver. Quem, assim, que tem uma cara meio de imortalzinha? Essa galera que não envelhece nunca, né? Tipo a Avril Lavigne, por exemplo. A Avril Lavigne pode ser uma vampira. Pode ser uma vampira, velho. Um vampiro meio... Ela sumiu um tempo, acho que ela deu uma dormida. É. Eu vi ultimamente, ela voltou um pouco. Talvez ela seja uma vampira. Talvez, cara. Ela tá... Daqui a pouco, tipo assim, ela tá mais nova do que eu. Exato. Pode ser. Né? É verdade. Eu tô passando ela daqui a pouquinho também. Olha, ó. Se a gente já não tiver passado, deixa eu ver a cara dela recentemente e comparar com a minha cara. Toda vez que eu falo a minha idade pras pessoas, as pessoas ficam assim... tipo, eu sei. O calor de Manaus fez isso comigo. A Melody podia ser uma vampira, que ela tem 14 anos, faz 18 anos. Pô, a vocalista da Evanescence, a... Total! Vampirona, pô. Qual é o nome dela mesmo? É a... Emily. Emily é muita vibe vampira. Aquele olho dela é muito surreal. É surreal. E ela Aquele olho dela é de um ser sobrenatural. Eu fui ao show da Evanescence ano passado. Foi ano passado que a gente foi pro Rock in Rio? Foi. E ela alcançou as notas perfeitamente. Tava ali como ela sempre esteve, com aquela mesma aparência. Pra mim, ela é 100% vampiro. Pode ser. E eu acho que eu vi um brilhinho dela. Eu acho que os vampiros brilham no sol. Ela é o vampiro que brilha no sol. Exatamente. Paulo, posso pôr outro joguinho agora? Pode. Manda. Eba! Paulo, se você fosse um vampiro, quem você não morderia? Eu acho aqui, ó. Primeiro nosso. Qualquer integrante da banda Rolling Stones. Não acho que é tranquilo se alimentar do sangue daquelas pessoas. Não é. Não deve nem mais sangue. Você morde o Keith Richards, fica... Sai... Não sai. Sai cinza de cigarro, assim. Sabe? É fumaça. Sai. Shit. Os vampiros não mordem o Keith Richards. Eles baforam ele, tá ligado? Exato. Eu também não morderia veganos. Veganos? Eu acho que faltaria gosto, eu acho. Será? Acho que não. Pô, eu vou ser a definição de carnívoro. Se essa pessoa nem a hemoglobina, sabe? A não ser que ela compense muito no feijão, na lentilha, eu ia pra outra galera. Mas, Marco, eu acho que, no geral, as pessoas que vivem em cidade grande, elas têm uma dieta meio bosta, assim, sabe? Eu acho que a realidade é que se a gente fosse vampiro e você quisesse ter uma dieta boa como vampiro, você teria que passar um tempo estudando a região e falar assim... Cara, fulano tem uma dieta top, ele cuida bastante da vida dele. Eu acho que eu vou me alimentar dele só o suficiente pra que ele consiga viver normal e viver bastante tempo pra eu passar vários anos me alimentando dessa pessoa, entendeu? Entendi. É porque eu tava mais preocupado com gosto, entendeu? É isso que eu tô menos falando. com proteína. Mas tipo, o Leandro Hassum parece ser gostoso. Eu gosto de fast food. Deve ser um sabor Big Mac. Mas aí que tá, eu acho que, tipo assim... Não sei. Eu acho que, tipo... As pessoas comem muita merda, o sangue deve ter um gosto meio merda, assim, sabe? Eu sei que a gente tá definindo, tipo assim, o gosto de sangue, né? Mas eu acho sim. que quanto mais saudável... Vamos lá, veio. a pessoa consegue comer mais coisas que, tipo assim, faz bem pra ela. Teoricamente, ela vai produzir mais sangue bom, com mais plasma bom, com mais etc. E aí, tipo, ser vegano, vegetariano ou não, tanto faz. Se ela consegue comer a quantidade de micro e macronutrientes, tá top. E qual o lance? A maior parte das pessoas não come essas paradas, entendeu?
Entendi. Então, tipo assim, tem até um livro que eu li que vou falar dele no artístico também. Mas tem um livro que eu li que, inclusive, a narração era em primeira pessoa de um vampiro. E ele falando que morar na cidade, hoje em dia, era uma bosta. Porque, tipo assim, é muito difícil achar sangue saboroso. Ele, tipo assim, todo mundo usa droga, todo mundo fuma, todo mundo come um monte de merda. E é horrível. É, tipo assim, tem um gosto horrível. E ele não tem outra opção. Porque, tipo assim, as pessoas moram na cidade. Ele não... Sabe? Exato. Nesse contexto, por exemplo, nesse contexto também eu botei na minha lista que eu não morderia a Lindsay Lohan de 2010. Entendeu? Por exemplo, o Oruan. Eu não morderia o Oruan. Não faria minha vibe. Não faria minha vibe. Não faria minha vibe. Você teria alguma limitação com alguém? Cara, eu acho que eu teria algumas aí. Eu acho que eu também iria pela mesma linha de raciocínio, nada de Keith Richards, nada da galera meio podre, assim, sabe? Tipo assim, com alimentação podre e tal. Eu não teria problema com vegetarianos nem veganos, acho que isso é ok. Eu acho que eu tentaria ir pra uma parada mais campo, onde as pessoas comem um pouquinho melhor, mas não sei se tem tanta diferença hoje em dia, né? É que é um perigo também, né? Porque tu pode ir pro interior e acabar mordendo o Gustavo Lima. Isso seria um problema. Não acho que deva ter gosto ruim, mas o perigo é ele ficar imortal. Já pensou? E aí, imagina, ele vai querer ser presidente. E aí, trocar o palácio lá da República por uma grande loja da Havan. Exatamente. Que é o estilo arquitetônico que ele gosta mais. Exatamente. Feito aquele famoso meme na internet, o estilo greco-goiano. Greco-goiano. É muito bom. Tem pessoas que não fazem ideia do que a gente tá falando, né? Mas... Deve fazer. Deve fazer, né? Tá, é isso. Qualquer coisa, procura aí. Casa do Gustavo Lima, Google Imagens. Isso aí vai resolver, já é o suficiente pra você. Pra você entender o que a gente acabou de dizer. Eu acho que eu não morderia fisiculturistas. Eu acho que eu não curtiria. E também, verdade. Eu acho que o Danone ia me dar ruim no meu corpo de vampiro. Eu tenho que prezar um pouco pela minha imortalidade também, né? Exatamente. Às vezes, pro vampiro, você não sabe as consequências que muita testosterona pode causar. Imagina, tu morde o trapézio de um cara desse, tu quebra o dente, pô. E aí? Tu é imortal, vai ficar pra sempre com o dente quebrado? É verdade. Isso é um perigo. É um perigo, pô. E aí, veio do lado contrário. Quem você morderia? Quem eu morderia? Quem você transformaria em vampiro? Deixa eu ver. Bom, provavelmente minha esposa, né? Que, tipo assim, a maior merda do vampiro é a condenação da imortalidade. E aí, imagina. Inclusive, isso é relatado em várias histórias, né? Tipo assim, o fato de você ser imortal começa a ser um peso quando você vê todo mundo que você gosta morrer. Então, eu transformaria minha esposa, né? Não, sim. Eu garantido já a esposa. Mas não é, a minha esposa mas não é provavelmente garantido. vai me transformar. Não é garantido. Porque é esse o lance. Vou te explicar. Em várias das histórias, a transformação em vampiro é também uma maldição. Então, tipo assim, tu tem que entender que a transformação de alguém em vampiro também é um ato egoístico da sua parte. Porque agora tu tá forçando outra pessoa a ver todo mundo ao redor dela morrer. Menos ela. Entendi. Entende? Então, tipo assim, é uma faca de dois gumes. Você não pode dizer com certeza. Mas eu não sei. Eu acho que eu transformaria ela. Mas é o tipo de coisa que só quando acontecer nós vamos decidir. Exato. Não, provavelmente vai ser minha esposa que vai me transformar. Entendi. Então, desse lado, pra mim, eu não tava nem cogitando, porque eu já tava partindo do pressuposto. É isso. Eu acho que eu vou gostar de fazer um podcast sendo velhinho e tu exatamente com essa aparência. Exato. Eu morderia o Zeca Pagodinho. Acho que tá faltando pagode no mundo vampiresco. Faz sentido. Eu acho que eles pararam muito em 1920, quando a gente imagina vampiro, a gente imagina bailes em casas luxuosas, a gente imagina valsas, a gente no máximo imagina um rock and roll dos anos 70. Eu acho que tá faltando um pagode. E eu acho que deve ser ruim pro vampiro não poder ter um pagodinho ali no domingo de tarde. Então, se a gente pudesse levar isso pra noite, o Zeca Pagodinho seria uma boa pessoa. Mas o Zeca Pagodinho só ia querer ser transformado se ele, ao invés de beber sangue, pudesse beber uma cervejinha. E não qualquer cerveja. Não qualquer cerveja. A gente tem que ter
conversar sobre isso. Exato. Eu acho que ele ficaria bem A gente tem puto que se ele não realmente- conseguisse mais tomar cerveja, e eu acho que tu teria um inimigo pro resto da tua vida. E eu não queria ser inimigo do Zeca Pagodinho. Exatamente. É verdade, agora eu tô repensando. É, repense aí. É verdade. Eu poderia morder o Belo, então. Porque pelo menos já ajeitava os dentes, sabe? Ficava aquele dentinho bom dele. Uhum. Porque ele gasta muito fazendo essa manutenção, essas coisas. Isso aí já deixa os dentes dele em top ali. Ele fica aí cantando mel. Pô, o resto da vida fica legal. Entendeu? Eu acho que. Pronto, eu deixo o Zeca Pagodinho tomando cerveja dele. Pronto. Fechou então. Fica aí de boa. Eu morderia a Scarlett Johansson. Seria uma boa adição ao mundo vampírico. É só porque é Scarlett Johansson. Eu morderia ela se não fosse vampiro. Foda-se. Tá. Entendeu? Então dane também. Atenção, o Scarlett Léo Johansson, isso não representa a opinião de todo no aleatório. Se você quiser processar o Marco, a gente pode conversar. Eu também morderia o Léo Santana pela mesma razão da Scarlett Johansson. Também uma belíssima aquisição para o mundo vampiresco. Entendi. Se a gente tivesse o Léo Santana e Scarlett Johansson, a gente tava feito. Entendi. Provavelmente ia criar um problema pra gente, que a gente ia ser os vampiros feios, em comparação. Eu não me importo. Mas Eu não me importo. a Acho que, sociedade- acho que eu teria só, tipo, a parada, tipo assim, eu fiz isso acontecer, sabe? Exato. Pô, o Léo Santana dá um respeito pro teu grupo de vampiros. Bota o Léo Santana 2 metros de altura, vampiresco. Ali é a zona de perigo. Pô. Vai não é- deslizando, vem deslizando, vem, você sai dali. E vai manter o shape Cara, do tem cara 2 pra metros de sempre, né? O cara não vai precisar mais malhar. Exato. Inclusive vem essa dúvida, né? Qual é o melhor momento de se virar vampiro? Ah, pô. Eu diria que quando o shape tá no auge. Eu diria ali, 28, os 30, entre 28 e 30 anos. Acho que é o período pra você, que é bom você manter essa imagem o resto da vida. Eu acho que eu estaria ali entre 35 e 45, mas talvez, não sei. Eu tenho que ver como é que eu vou estar em 35 a 45, principalmente em 45. Não, mas pensando assim, quando você vira vampiro, você tá no seu auge. Seu shape vai ajeitar, entendeu? Você vai ficar no seu auge ali. Tu acha que é... Mas eu acho... Teus gominhos vão... Tá. Não vai estourar, mas assim, claro, se eu tiver 25 anos, eu perco em credibilidade. Eu sou sempre novo, mas eu perco em credibilidade, Certo. sabe? Eu sou muito novinho. Se eu tiver entre 30 e 35, eu acho que eu tô naquele momento onde eu tenho credibilidade e sou novo o suficiente. Entendi. E aí eu ficar com essa cara o resto da vida, eu acho que é o melhor. Entendi. Eu não transformaria idosos em vampiros, no entanto, porque eu acho sacanagem. Não faço ideia. A não ser o Gilberto Gil e o Caetano Veloso. Vamos imaginar, o Gilberto Gil, Caetano Veloso e Rita Lee, pra sempre. Pô, Seria incrível. ia ser incrível. E... Uma grande adição ao mundo vampírico. Não sei se eu não transformaria idosos, não. Acho que eu sou egoísta o suficiente pra falar assim, quer saber? Vai viver sim. Tá. Vampiros Tops também tem quem lembra do Beijo do Vampiro, a novela Beijo do Vampiro. Nossa, beijo do vampiro. Saw me standing alone. Como é? O Tarcísio Meira, que é o Drácula brasileiro. Tarcísio Meira é o Drácula brasileiro. E o Kaique Brito, que é o Edward brasileiro. Exatamente. Gente, é uma novela muito aleatória que a gente assistiu quando era adolescente. E é isso. Mas é muito bom. O Felipe Neto tem cara de vampiro. O Felipe... É verdade, não foi ali... Mas eu não transformaria o Felipe Neto, não. Mas eu acho que ele já tá transformado. Ele tem aquela cara faz 20 anos, Paulo. É verdade. Então faltou colocar ele lá no quadro, quem tem cara de vampiro, Felipe Neto. Exatamente. É verdade. É verdade. É verdade, eu tinha esquecido de mencionar ele. Uhum. Eu transformaria a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres. Uhum. Acho Porque que- sim. Porque sim. Tá se tornando um trabalho de curadoria agora, né? É tipo assim, isso aqui Agora... Agora é pra manter a cultura identitária humana ou brasileira, entendeu? Pra ter uma grande adição pro resto da humanidade. Tá se tornando uma curadoria. Deixou de ser sobre vampiro e tipo assim, gente, na verdade, eu e o Marco somos bibliotecários, arquivologistas, sabe? Falar assim, olha, é o seguinte, eu acho que a cultura brasileira vai perder muito se essa pessoa morrer. Então agora... Ela é imortal, beleza? Todo mundo... Quem concorda fala ai, entendeu? Sabe, tipo... É tipo a Academia Brasileira de Letras, entendeu? Sim, exatamente. Eu tô aqui, sabe, minha cabeça já tá indo muito longe do que eu já anotei. Porra, eu tô aqui, ó. transformaria o Ariano Suassuna, tá ligado? E pronto, e todo mundo levanta a mão e, porra, entendeu? Virou uma curadoria. Exato. Tipo, a Xuxa pra mim é vampira. Agora eu tava pensando, a Xuxa é vampira. A Sandy é vampira, que a Sandy tá com essa mesma cara desde os 15 anos. A Sandy é Diferente vampira. do Júnior, que deixou de ser um menino de 14 anos para ser um baterista calvo de banda grunge.
mas a Sandy ficou igual. É. O que ótimo pra ela. Parabéns, Sandy. Exatamente. O Júnior é meio família dela. É o familiar dela. Pra quem não sabe, o familiar, a gente não abordou muito isso, mas é geralmente uma pessoa que fica... É o assistente do vampiro. É porque o vampiro não pode fazer tudo durante o dia, e às vezes tem loja que só abre durante o dia. Aí ele tem que ter um familiar que vai resolver essas coisas. Exato. É o que eu falei mais cedo da cria vampírica. Que... Boa. A gente não falou sobre a série Drácula da Netflix, né? Tem 3 episódios só. E é bom de assistir. É inspirado no livro. O primeiro episódio é tipo copiado e colado do livro, praticamente. Muda uma coisa ou outra. Principalmente o final. Mas na série mostra muito bem a parada da cria vampírica, que, tipo assim, aquelas pessoas ficam obcecadas pelo mestre, né? É o mestre e o servo. Uhum. E aí a cria vampírica é o servo. E aí é o cara que faz tudo pelo vampiro, pô. É a pessoa que fica obcecada pelo vampiro e faz tudo pelo vampiro. É assim que o vampiro entra nos lugares também. Geralmente alguém que é a cria vampírica tá nessa parada de ser o enfeitiçado, né? O servo. E como o vampiro, em várias mitologias, ele não pode entrar nos ambientes, o servo abre a porta pra ele e é quem chama o vampiro pra dentro. Sim. Exatamente. Ele é o... é o assistente geral, né? É quem vai... Tem uma procuração, vai na finança. Exato, faz tudo. É isso aí. Paulo, eu acho que a gente vai ter que começar a ir pros quadros, que minha cabeça não tá parando, não. Já tô aqui, ó. O Xamã é a cara de um caçador de vampiro. O Xamã seria o Blade brasileiro muito tranquilo. Muito tranquilo. O menino, o André Matos, ex-vocalista do Angra, que eu conheci pessoalmente, o André Matos, era um vampiro, na minha opinião. Vou procurar o André Matos aqui. Coloquei André Matos. Principalmente ele tem o quê vampiro... do Antônio Bandeiras em entrevista com o vampiro. Ele é esse cara. Belos cabelos compridos. Grande. E eu vou colocar na descrição ele cantando Fairy Tail, que, se não me falha a memória, a música Fairy Tail está na novela Beijo do Vampiro. Se não me falha a memória. Boa sugestão. Vou colocar a música na descrição e vou colocar a minha versão favorita, que é a do show do álbum lá do... O melhor show que eles tiveram lá do Xamã, que era o nome da banda. Como é? O André, desculpa, é porque o André Matos foi vocalista de muitas bandas. Ele foi vocalista do Angra e ele foi vocalista do Xamã também. E tem um show que eu acho que é do álbum Ritual, e aí o álbum é o Ritual Alive, né? E é um dos melhores shows de metal brasileiro, na minha opinião. E nesse show em específico ele canta a melhor versão de Fairy Tail. Ele não desafina em nenhum momento, ele envolve a galera, ele toca piano, né? Ele, tipo assim, vai ver, ele é um vampiro clássico ali do século XIX, digamos assim. E é muito bom, bicho. É só isso. Vou colocar na descrição. Me empolguei. Boa. E aqui, tudo bem. Eu vou aqui, você trouxe o vampiro clássico brasileiro, eu queria trazer o vampiro crepúsculo brasileiro, tá certo? Tá certo. E que é, inclusive, com a música, fica aí uma sugestão já de uma música chamada Amanhecer, da banda Calcinha Preta, que é sobre crepúsculo, entendeu? A letra, só pra começar com um dos refrões que é assim: o amor de Bela é infinito, Edward é seu destino e um segredo no ar. Se Edward é um vampiro, se Bela fica em perigo, Jacob quer ajudar. E eu não fazia ideia que essa música existia. O clipe tem uma estética maravilhosa, totalmente baseado em Crepúsculo. A música é de 2013 e vale muito a sugestão. Também ficará aqui na descrição. Ai, vamos pros nossos quadros, Marca. Vamos, que eu tô perdendo o controle. Puxa aí. Informação aleatória. Informação aleatória. Paulo, a informação aleatória hoje, temos algumas informações, né? Você quer trazer a primeira? Quer que eu traga? Como é que você quer fazer? Não, pode trazer. A minha eu vou trazer só no próximo episódio. Então tá. Vamos falar aqui sobre... A gente falou sobre os vampiros, sobre a relação do como criou-se os mitos, mas existe uma doença que tá diretamente ligada ao mito dos vampiros. Uhum. Eu não sei se eu tô pronunciando ela correto, mas se chama porfíria. Porfírias tem vários tipos de porfíria. É uma doença que afeta a capacidade de produzir uma substância no corpo que acho que é
que transporta oxigênio na hemoglobina. Ou acho que é uma proteína que é utilizada para botar oxigênio na hemoglobina. Tá certo? É uma doença que é muito característica com os mitos do vampiro. Porque ela causa uma certa palidez, uma sensibilidade ao sol muito grande. Extrema, a ponto de aparecer bolhas, como se estivesse queimando. E muitos dos tratamentos dele é com transfusão de sangue. Inclusive, lá atrás, quando as pessoas tinham sintomas dessa doença, beber sangue dos animais era a solução para se fazer isso. Olha aí. Eles são anêmicos, as pessoas, elas parecem muito com a sensação com que se imagina do vampiro, entendeu? E aí, é uma doença que tá diretamente ligada a esse mito. Então, em vez de você achar que seu vizinho é um vampiro, provavelmente ele pode ter só uma condição médica. Pode ser. Mas nada explica como é que ele tava andando no teto ontem. Enfim. Mas antes de furar o seu coração com a estaca de madeira, ofereça uma bolsa de transfusão de sangue. Exatamente. O que eu tinha falado antes da gravação era que o Vlad III suspeita-se que ele tinha essa doença, né? Então, pra acrescentar a todo o relações públicas positivo que ele tinha, ele ainda tinha uma doença bizarra que o cara não podia aparecer no sol direito, entendeu? Bom. Inclusive, num dos tipos da doença, os dentes da frente eles ficam mais amarelados e avermelhados. E então, eles podem desenvolver recessão gengival também. E então a gengiva vai mais pra dentro, pra cima da boca, né? E os dentes ficam mais aparentes, principalmente os caninos, né? Os caninos. Exatamente. Enfim. Eu tenho bons caninos, eu seria um bom vampiro, eu acho. Olha aí. Eu gosto dos meus caninos. Olha aí. Eles são afiados. Olha aí. Eu tenho caninos normais. Não, eu acho que o meu canino é meio afiado, assim. Eu acho que é porque eu roço os dentes e eu tenho um bruxismozinho. Aí eu acho que ele é Não, o contrário. Vamos lá, informações aleatórias, porque eu sou casado com uma dentista. Pessoas que não têm canino afiado é porque o ponto de contato da mordida é encostando no dente de baixo. Então, com o tempo, se o ranger natural dos dentes, sem ser bruxismo, o ranger natural dos dentes, vai tirando a ponta afiada do canino. Se você tem dente afiado, significa que sua mordida não pega no canino. Então, ela não vai tirando a característica natural desse dente, que é o formato dele. Entendi. E o que só prova que eu seria um bom vampiro. Exatamente. Muito obrigado. Boa. Então, vamos para o nosso próximo quadro. No Artístico. No Artístico. Paulo, o No Artístico de hoje é mais um vampiro. Olha aí. Como já estão acostumados, mais um monstro veio. E eu vou sugerir de novo Gabriela Rosa com a música Dangerous Love, que lançou faz umas 2 semanas atrás, que é sobre um vampiro. E foi muito legal fazer isso. A gente pegou a gente comprou nossa de date de vampiro, aquelas roupas meio, sabe, uma parada meio chique, sabe? Meio fancy. E aí, tipo, a gente foi pegar os dentes pra montar, pra fazer as gravações. E eu lembro que eu liguei pros ouvintes. A gente falou com a Di, a esposa do Paulo, que ela é dentista, né? E aí Gabi disse assim, olha, pra botar os dentes, vem uma colinha. Eu boto ou eu não boto? Aí a Di olhou e fez, olha, tem problema não, acho que dá pra botar, tá certo? Só que tem que ver quanto tempo fica. Aí a gente, não, pô, calma aí, pô. Porque se tu bota um negócio desse e tu vai ter que passar 2 semanas de dente de vampiro, acabou minha vida social normal, né? Assim, minha vida social não vai ser a mesma. Não vai ser mesmo. Durante 2 semanas indo pro trabalho, você com os dentes de vampiro, aí a gente decidiu adaptar. Mas deu certo, a música tá aí, a música é muito boa. Eu particularmente eu gosto bastante. E quem já viu o post no Instagram, já tá lá a música como plano de fundo. Então já é aquela aí. Fica a recomendação de mais um monstro que veio à tona. Excelente. Eu tenho aqui uma recomendação de No Artístico também, que é um livro de um autor não muito conhecido ainda no resto do Brasil, mas, cara,
eu conheci esse cara aleatoriamente quando eu viajei pro Rio Grande do Sul. E tinha os livros dele no Airbnb onde eu tava. Eu gostei, comprei uma cópia e terminei de ler em casa, né? O livro se chama Doença e Cura, do Fabien Balbinot, né? É um autor brasileiro. E a ideia é que, tipo assim, ok, imagina nesse mundo de vampiros, em que eles existem, né? E são uma doença social, digamos assim. E aí, passou-se um tempo, eventualmente, por pura evolução natural das coisas, uma nova criatura surgiu a partir dos vampiros e ela se alimenta de vampiros. Essa é a premissa do livro, sabe? Ah, o vampiro do vampiro. O vampiro do vampiro. Só que é tipo assim... eu não vou dar spoiler de como isso funciona, mas tipo assim, é uma criatura... É quase como se fosse um monstro, assim, sabe? Os vampiros não conseguem ver ele é inteligente, ele vai... E aí, cada capítulo é do ponto de vista de um vampiro diferente. E eles estão sempre, tipo assim... Os vampiros estão sempre... nós estamos no topo da cadeia alimentar, eu não preciso ter medo de nada. E do nada agora eu tenho medo de alguma coisa. E aí, tipo... Eles vão sendo caçados e tu vai vendo a criatura ficando mais forte conforme os capítulos vão passando. Ela começa como algo bem burro, algo bem... Sabe? E aí a criatura vai ficando complexa conforme os capítulos vão passando. Muito bom. E o vampiro, ele só come vampiro ou ele come gente também? Só vampiro. Só se alimenta de vampiros. E as pessoas estariam de boa? Seriam amigas do grandão lá, do vampiro? Não posso dar spoilers. Tá bom. Beleza? Fica aí pro ouvinte escutar. Eu vou deixar o link tanto da Amazon BR quanto da Amazon Espanha, que é o que a gente usa aqui em Portugal. Tem versão pra Kindle. Quem quiser comprar a versão em Kindle e ler digital, tá tranquilo também. É muito bom, galera. É uma daqueles coisas que a gente fala, tipo assim, pô, vamos privilegiar criadores pequenos ainda. E é isso, tá ali, é uma boa história. Posso confirmar, eu li tudo. Boa. Então, Paulo, eu acho que terminou? Terminou. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.